Olá pessoal, tendo em vista a polêmica que está ocorrendo em torno da construção de Belo Monte, eu decidi apresentar alguns dados para vocês. Eu não sou nenhum ator da Globo, mas esses dados são bem interessantes. O primeiro que eu vou apresentar é a questão da área alagada pelo reservatório. A área do reservatório de Belo Monte vai ter uma área de aproximadamente 516 km². A Amazônia Legal tem uma área de 5.500.000 km². Então, calculando o percentual de alagamento, chegamos ao número que o alagamento, a fração de área alagada por Belo Monte vai ser algo em torno de 0,0094% da área da Amazônia Legal. Um dado interessante, desses 500 km², praticamente a metade é devido à calha natural do rio, ou seja, não é novas áreas alagadas, são áreas que já estão alagadas pela calha do rio. Só para vocês terem uma ideia, o desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2009 e julho de 2010 foi algo em torno de 7.000 km². 7.000 km² em um ano. São dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ou seja, um ano de desmatamento na Amazônia equivale ao impacto de 14 usinas de Belo Monte. Dá para ver que a usina não é o grande vilão da floresta. Próximo dado. A questão está sendo amplamente divulgado que a usina não é inviável porque ela vai produzir apenas 4 meses durante o ano. Esse número tem um fundo de verdade, então eu vou explicar melhor essa questão. A capacidade instalada da usina de Belo Monte é 11.273 MW, ou seja, essa é a capacidade máxima de produção da usina. Na média do ano, ela vai produzir 4.571 MW. Dividindo a geração média pela capacidade instalada, nós obtemos o que a gente chama de fator de capacidade de uma usina, que para Belo Monte é um valor de 0,41. Observe que a média nacional de fator de capacidade das hidrelétricas do Brasil é algo em torno de 0,52. Então, Belo Monte, apesar de estar mais baixo que a média, não é nenhum absurdo, e também não é 30% como estão falando. Esse 0,41 ele se deve à operação a fio d'água da usina. No projeto original de Belo Monte, a área do reservatório era 3 vezes maior, o que aumentava o volume de armazenamento e permitia que a usina armazenasse água no período de cheia para poder produzir energia no período de seca. Como a usina de Belo Monte não vai alterar o regime hidrológico do rio Xingu, ela vai produzir muita energia no período da cheia e pouca energia no período da seca. Ela vai operar a fio d'água, ou seja, não vai armazenar nenhuma água. Então, o regime do rio Xingu vai permanecer o mesmo do que era sem a usina de Belo Monte. Outro dado interessante é a questão da volta grande do Xingu. Todo mundo está dizendo que o desvio que vai ser realizado com grandes canais para poder viabilizar a usina vai fazer com que essa volta grande do Xingu seque. Isso não é verdade. Se você olhar a resolução da ANA, que autoriza, a Agência Nacional de Águas, que autoriza o uso da água pela usina de Belo Monte, você vai ver que tem uma vazão mínima a ser solta em cada um dos meses do ano, quando a usina está em operação. Essa vazão que a ANA definiu é em função do regime natural do rio, ou seja, a volta grande do Xingu vai sempre permanecer abastecida de água. Se tiver água, se a usina tiver que escolher entre alimentar a volta grande ou turbinar na casa de máquinas, ela vai ter que liberar água na volta grande do Xingu. O detalhe é que a volta grande não mais terá toda a cheia anual, vai manter um período mais constante ao longo do ano, mas não vai secar. Isso é necessário para manter o ecossistema que existe lá. Então a volta grande não será seca. Outro dado interessante. Eu vou fazer uma conta aqui da situação que nós substituíssemos Belo Monte por usinas eólicas. O fator de capacidade de uma usina eólica é algo em torno de 0,35. Esse número é muito bem conhecido por quem trabalha nessa área. A densidade para a instalação de um parque eólico é em torno de poder instalar 10 MW por quilômetro quadrado, ou seja, uma usina eólica precisa de vários aerogeradores, e esses aerogeradores têm que estar em uma distância mínima entre eles para que não haja interferência um no outro. Então, então a gente chama de densidade de capacidade instalada, a relação entre a capacidade instalada por área do parque. Um valor bem conservador é 10 MW por quilômetro quadrado, ou seja, estamos considerando que temos um terreno plano, com relevo muito uniforme, sem interferências, um excelente terreno para produção de energia eólica. Para poder calcular a área necessária
A área que nós teríamos que ter para produzir a mesma quantidade de energia de Belo Monte, vamos fazer a seguinte conta. Vamos pegar a produção média de Belo Monte, 4.570 MW médios, dividir pelo fator da capacidade, a gente vai ter a capacidade instalada. Esse quociente dá em torno de 13 mil e alguma coisa. E vamos dividir isso aqui pela densidade do parque eólico. Fazendo essa conta, a gente vai chegar aqui para produzir a mesma energia que Belo Monte, um parque eólico com essas características teria que ter 1.306 km², ou seja, mais que o dobro do que a área alagada pela usina. Esse número é muito conservador, ou seja, é um excelente sítio para a produção de energia eólica. Se vocês consultar o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, a média do Brasil é em torno de 2 MW por km². Esse valor também corresponde à média mundial. Então, pode ver que nós estamos adotando um número 5 vezes maior, ou seja, se formos pegar um terreno mais irregular, ou seja, não tão plano e não tão uniforme, essa área aqui pode ser 5 vezes maior, ou seja, algo em torno de 5.000, 6.000 km². Energia solar é 4 vezes mais do que o custo de Belo Monte, então essa sim é inviável economicamente ainda. As outras alternativas para o Brasil é biomassa, gás natural, carvão. Não existe outra alternativa. Então, se não tiver Belo Monte, ou vai entrar a usina a gás natural, ou talvez carvão, nuclear ou biomassa. A biomassa a bagaço de cana. Então, não são muitas as alternativas não. E a eólica ocuparia uma área muito maior. Outro dado interessante, a questão da compensação financeira pelo uso do recurso hídrico, CFURH. Toda usina hidrelétrica, como ela alaga uma área, essa área não pode se destinar a nenhuma tipo de atividade econômica, então a usina tem que pagar uma compensação financeira. Isso aqui nós não estamos falando das ações para mitigação do impacto ambiental, ou seja, esse valor é além dos custos de remoção de populações, construção de escolas, hospitais, esgoto, abastecimento de água, etc. Não são condicionantes ambientais. Após a usina entrar em operação, ela vai pagar esse valor todo, ela vai pagar esse valor em cima da sua produção energética para remunerar as áreas atingidas. Como é que calcula a compensação financeira? Para nós estimar esse valor que Belo Monte vai pagar, a gente vai pegar a produção da energia esperada pela usina, 4.570 MW médios ano. Na conta real, é a energia efetivamente gerada. Como a usina não entrou em operação, vamos pegar um valor esperado. Vamos multiplicar esse valor pelo número de horas do ano, 8.760 horas. Se for ano bissexto, tem algumas horas a mais aqui. Vamos multiplicar por 6,75% e vamos multiplicar ainda pelo que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, chama de tarifa anual de referência, que é a TAR, que hoje, para 2011, vale R$ 68,34 por megawatt-hora. Esse valor serve para dar um valor monetário para a energia gerada para fins de compensação financeira. Fazendo esse produto aqui, a gente vai chegar aqui, Belo Monte vai pagar por ano algo em torno de 180 milhões de reais. Mais importante que o valor é o destino dessa quantia. Dessa quantia, 45% vai para o estado do Pará, ou seja, 80 milhões. Outros 45%, ou seja, mais de 80 milhões, vai para os municípios afetados. Esse valor vai ser rateado pelos municípios que tiverem áreas alagadas pela construção da usina, ou áreas impactadas, por causa de força, ou enfim, principalmente área alagada. Os outros 18 milhões restantes é rateado praticamente em 3 partes. Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente para uso na política de recursos hídricos e no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e no Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. Mas a grande parcela vai ser injetado no orçamento do Estado do Pará e dos municípios afetados. Ou seja, sem Belo Monte, o Pará e os municípios afetados vão deixar de receber aproximadamente 160 milhões de reais por ano. Outra coisa que se comentava pontualmente é que a energia de Belo Monte não vai se atender à população brasileira, e sim para as grandes mineradoras que vão se instalar no Pará. Vamos lá. No leilão de Belo Monte foi comercializado em torno de 4.570 megawatts médios de energia, a um preço de R$ 77,97 por megawatt-hora. Detalhe, esse preço, qual parcela desses 4.500 foi vendido a esse preço? Foi vendido a esse preço 70% da energia, ou seja, todas as distribuidoras do Brasil que optaram por participar no leilão de Belo Monte compraram a energia a esse valor. Quem são as distribuidoras? É a Light, a CEMIG, a Copel, a Celesc, a Eletropaulo, a CE, enfim,
são a CELG, são as distribuidoras que entregam energia nas residências. Então, a grande parte da energia de Belo Monte foi vendida para as distribuidoras, para vender para quem? Para os consumidores residenciais, comerciais e industriais de pequeno porte. O restante da energia de Belo Monte é dividido em duas parcelas. 20% é destinado ao mercado livre de energia. O que é o mercado livre? É onde as grandes empresas compram energia. Então, o consórcio que construiu a usina e venceu no leilão, ele já destinou 70% para o mercado, para as distribuidoras, 20% ele vai poder comercializar com grandes empresas que, ao invés de comprar energia de uma distribuidora, ou seja, de uma Eletropaulo, de uma CEMIG, de uma CESP, eles vão comprar diretamente do grupo vencedor, que é proprietário, que tem a outorga para a usina, que tem a concessão para produzir energia. E os 10% restantes, esses sim são destinados aos autoprodutores que integram o consórcio vencedor. Aqui se inclui a Vale. Então, na pior hipótese, 30% da energia de Belo Monte vai ser destinado às grandes empresas. 70%, ou seja, a grande maioria da energia, vai ser repassado aos consumidores comuns a esse valor. Lembrando que, independente do custo da obra, o valor fixado no leilão foi este. Portanto, o valor da energia de Belo Monte vai ser esse preço, independente do custo da obra. Lembrando que esse valor vai sofrer uma correção ao longo dos 35 anos da concessão. Isso aqui pode ser visto no contrato de comercialização da energia no ambiente regulado. Agora, a pergunta que fica é: onde obter todas essas informações que eu mostrei? Pode usar o Google, pode usar ferramentas de busca, pode usar documentos oficiais, mas o principal, a grande maioria dos dados, você pode encontrar no sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica, no www.anel.gov.br. Lá você entra na página inicial, procura pelo mapa do site. No mapa do site aparece uma lista dos itens que tem lá dentro. Procure por editais de geração, selecione o ano de 2009 e entre na usina de Belo Monte. Leilão de Belo Monte. Lá dentro tem a minuta dos contratos, contrato de concessão, contrato de comercialização de energia, tem a outorga da Agência Nacional de Águas e Recursos da Água, tem os cálculos energéticos da usina, cálculo de otimização, lá mostra as condicionantes ambientais para a usina, enfim, tem vários dados sobre a usina de Belo Monte, dados concretos. Também você pode procurar o estudo de impacto ambiental da usina no Google, o relatório de impacto ambiental, lembrando que nenhuma terra indígena é alagada pela usina de Belo Monte, por isso que foi diminuída a área para 1/3 do tamanho original. Enfim, espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas das perguntas que vocês porventura possam ter. Obrigado.